Salve, torcedor vascaíno! Quando parece que o ambiente dá uma esfriada, que o mercado entra naquele momento de respiro e que o torcedor começa a imaginar que as movimentações vão diminuir, o Vasco surpreende mais uma vez. A sensação nos bastidores é clara: a diretoria não quer perder tempo, não quer esperar a poeira baixar e segue trabalhando de forma intensa para reforçar o elenco. E foi exatamente isso que aconteceu nas últimas horas, com mais uma movimentação inesperada que mexeu diretamente com uma posição considerada sensível dentro do elenco, a lateral esquerda, mostrando que o planejamento vai muito além do curto prazo e já aponta caminhos importantes para os próximos meses. Antes de entrar diretamente na pauta de contratações, é impossível não começar falando de São Januário, porque tudo passa por ali. O estádio não é apenas a casa do Vasco, é o símbolo máximo da identidade do clube, e a reforma segue sendo um dos assuntos mais estratégicos do momento. Nos bastidores, o que se viu recentemente foi uma reunião considerada decisiva entre o presidente Pedrinho e o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Esse encontro aconteceu em meio a um cenário delicado, já que a negociação com uma empresa que estava praticamente encaminhada para adquirir o potencial construtivo acabou não avançando, frustrando planos que envolviam cifras extremamente importantes para viabilizar o início das obras. Esse potencial construtivo é a chave para destravar a reforma de São Januário. Sem ele, o Vasco simplesmente não tem condições financeiras de iniciar um projeto dessa magnitude. A expectativa girava em torno de um valor próximo de R$ 600 milhões, montante que permitiria não apenas modernizar o estádio, mas transformar completamente a estrutura, tornando o Caldeirão ainda mais forte e adequado às exigências do futebol moderno. Com a saída dessa empresa da negociação, o clube precisou agir rápido para não deixar o projeto esfriar, e é aí que entra o papel do poder público, auxiliando na busca por novos investidores interessados em assumir essa responsabilidade. A sinalização que veio após a reunião é de empenho e articulação. O prefeito se colocou à disposição para ajudar na captação de novos interessados, sejam fundos ou empresas que enxerguem no potencial construtivo do Vasco uma oportunidade sólida de investimento. Internamente, a diretoria trata o tema com cautela, mas também com a consciência de que esse dinheiro é determinante para o futuro do clube. Sem esse aporte, qualquer cronograma de obra fica automaticamente comprometido, e o Vasco sabe que não pode mais adiar decisões estruturais se quiser competir em igualdade com os principais clubes do país. Enquanto a questão estrutural segue em negociação, o futebol não para, e o Campeonato Brasileiro já exige respostas imediatas. A equipe entra em campo pressionada por um resultado positivo após uma estreia que deixou gosto amargo. Jogar em São Januário, nesse contexto, ganha um peso ainda maior. O Vasco sabe que precisa transformar sua casa em um verdadeiro trunfo ao longo da competição, porque é ali que se constrói campanha sólida. Somar pontos dentro de casa não é apenas importante, é fundamental para quem pensa em objetivos maiores, seja uma vaga em competições continentais ou até algo mais ambicioso ao longo do caminho. O confronto diante da Chapecoense aparece como um desses jogos que não permitem margem para erro. Não se trata apenas de recuperar pontos perdidos, mas de mostrar evolução, organização e, principalmente, maturidade. O Campeonato Brasileiro não perdoa quem vacila cedo, e o Vasco entra nessa partida sabendo que o desempenho vai ser tão observado quanto o resultado. Existe expectativa em torno das escolhas do treinador, que manteve mistério até o último momento, mas a tendência é de uma equipe muito próxima da que iniciou a competição, com ajustes pontuais e uma postura mais equilibrada dentro de campo. A discussão sobre o modelo de jogo também ganha força nesse cenário. Há uma cobrança clara para que o time saiba alternar estilos, entender momentos da partida e não fique previsível. A leitura é simples. Os adversários já conhecem a proposta, sabem como pressionar e tentam explorar erros na saída de bola. Cabe ao Vasco mostrar repertório, saber quando acelerar, quando ser mais direto e quando administrar a posse com inteligência. Contra uma equipe bem organizada e confiante, qualquer erro pode custar caro, e o torcedor espera uma resposta mais consistente. Dentro desse contexto de cobrança por desempenho, o mercado da bola ganha ainda mais relevância. O Vasco segue ativo, tomando decisões que mostram um olhar atento não só para o agora, mas para o que vem pela frente.
Uma das movimentações recentes envolveu a saída de um jovem zagueiro, que vai ganhar rodagem em outra equipe, algo visto internamente como importante para o desenvolvimento do atleta. Esse tipo de decisão mostra que o clube tenta equilibrar formação, oportunidades e planejamento, sem inchar o elenco de forma desnecessária. Ao mesmo tempo, os reforços começam a chegar e movimentam o ambiente em São Januário. A chegada de novos jogadores gera expectativa, aumenta a competitividade interna e envia um recado claro de que ninguém tem vaga garantida apenas pelo nome. Um dos reforços que desembarca no Rio de Janeiro já chega cercado de expectativa, principalmente por atuar em uma posição carente que vinha sendo motivo de debate entre torcedores e comissão técnica. A lateral esquerda, que até então tinha um titular consolidado, passa a ter mais opções e, consequentemente, mais disputa. E quando parecia que o assunto estava resolvido, veio a surpresa da noite. O Vasco acertou a contratação de mais um lateral esquerdo, desta vez pensando claramente no médio prazo. Trata-se de um jogador jovem, com destaque recente no futebol mineiro, que chega sem custos de transferência imediatos após assinar um pré-contrato. A leitura dessa movimentação é clara: o clube se antecipa ao mercado, aproveita uma oportunidade e começa a desenhar um cenário de mudanças importantes para o setor. Não é apenas reposição, é planejamento estratégico. Essa sequência de contratações na mesma posição acende um alerta e levanta questionamentos naturais. Internamente, já se trabalha com a possibilidade de saídas, tanto para aliviar a folha quanto para abrir espaço no elenco. A chegada de novos nomes indica que mudanças são esperadas, e que o Vasco pode estar preparando o terreno para negociações importantes nos próximos meses. O futebol é dinâmico, e quem se antecipa costuma sair na frente, principalmente em um mercado cada vez mais inflacionado e competitivo. Tudo isso mostra um Vasco em movimento constante, tanto fora quanto dentro de campo. A diretoria trabalha para resolver questões estruturais gigantescas, enquanto o departamento de futebol age com rapidez para ajustar o elenco e dar opções ao treinador. O torcedor observa, analisa, cobra e, ao mesmo tempo, começa a perceber sinais de organização e planejamento. O cenário ainda exige cautela, mas é impossível negar que os últimos dias foram intensos e cheios de informação, indicando que muita coisa ainda está por acontecer no clube nas próximas semanas. O que fica cada vez mais claro é que o Vasco não pretende ser um coadjuvante nessa temporada. As movimentações recentes no mercado mostram um clube atento, agressivo nas oportunidades e disposto a corrigir fragilidades que ficaram evidentes nos primeiros jogos. A diretoria entende que não dá para esperar o calendário apertar ou os resultados negativos se acumularem para agir. Por isso, o trabalho segue em ritmo acelerado, com negociações acontecendo de forma quase silenciosa, mas extremamente objetivas, sempre buscando jogadores que se encaixem no perfil técnico e financeiro pensado para o elenco. A chegada de novos nomes não significa apenas reforçar o time titular, mas elevar o nível de competitividade interna. Esse é um ponto que a comissão técnica valoriza bastante. Quando o jogador sente que há alguém do mesmo nível disputando posição, a tendência é aumentar o foco, a intensidade nos treinos e a entrega dentro de campo. O Vasco, nos últimos anos, sofreu justamente com a falta desse equilíbrio, com setores inchados e outros completamente carentes de opções. Agora, a leitura é diferente, e as decisões indicam um elenco mais homogêneo e funcional. No mercado, o clube segue atento principalmente a posições consideradas estratégicas. A busca por um volante com capacidade de marcação, boa saída de bola e intensidade física é vista como prioridade absoluta. A ideia é encontrar um atleta que chegue para disputar vaga imediatamente, formando uma dupla forte no meio de campo e dando mais proteção ao sistema defensivo. O Campeonato Brasileiro exige regularidade, e sem um meio-campo sólido, qualquer equipe acaba sofrendo ao longo da competição. O Vasco sabe disso e trata essa negociação com bastante cuidado. Outro ponto que gera atenção é o setor defensivo. Apesar de contar com jogadores experientes, a avaliação interna é de que o elenco precisa de mais opções, principalmente alguém com boa estatura e presença na bola aérea. Em uma competição longa, com muitos jogos decididos em detalhes, esse tipo de característica pode ser determinante. O clube observa o mercado com calma, mas sem descartar a possibilidade de avançar rapidamente caso surja uma oportunidade considerada ideal para o projeto.
No ataque, o cenário também passa por ajustes. Existe a compreensão de que o time precisa de mais alternativas ofensivas, jogadores capazes de atuar em diferentes funções e quebrar defesas fechadas. A ideia não é apenas contratar por contratar, mas encontrar peças que conversem com o modelo de jogo e ofereçam soluções variadas durante as partidas. Um meio-atacante com capacidade de criação e chegada à área segue no radar, justamente para dividir responsabilidades e evitar que o time fique previsível ao longo da temporada. Enquanto isso, o dia a dia em campo segue intenso. Os treinamentos têm sido marcados por cobranças, ajustes táticos e muitas conversas. A comissão técnica tenta extrair o máximo do elenco atual, ao mesmo tempo em que se prepara para integrar os novos reforços de forma gradual. Não existe espaço para improviso desnecessário. Cada decisão é pensada com base no que o time pode render hoje e no que pode evoluir nas próximas rodadas. O jogo mais recente serve como termômetro para entender esse momento. A necessidade de vitória é evidente, mas mais do que o placar, o desempenho é o que vai ditar o clima interno. O Vasco precisa mostrar organização, equilíbrio emocional e capacidade de reagir às dificuldades que surgirem durante a partida. O torcedor, que conhece bem a história do clube, espera um time competitivo, que lute por cada bola e demonstre que está comprometido com um projeto mais sólido. Existe também uma leitura clara de que a temporada ainda está no início, mas o tempo passa rápido. Cada rodada perdida pesa lá na frente, e recuperar pontos se torna uma missão cada vez mais complicada. Por isso, o discurso interno é de concentração total, evitando oscilações bruscas e mantendo uma linha de trabalho consistente. O Vasco quer se consolidar como um time difícil de ser batido, especialmente quando atua diante da sua torcida. Fora de campo, a expectativa é de que as próximas semanas sigam movimentadas. A janela de transferências ainda reserva capítulos importantes, e o clube trabalha com a possibilidade de anunciar novos reforços antes do fechamento. O planejamento prevê mais chegadas, mas sempre respeitando critérios claros, sem comprometer o orçamento e sem repetir erros do passado. O aprendizado recente pesa bastante nas decisões atuais, e isso é algo que a diretoria faz questão de ressaltar internamente. O torcedor acompanha tudo com atenção, analisando cada movimento, cada rumor e cada confirmação. Existe ansiedade, mas também uma dose de esperança, alimentada pela postura mais ativa do clube. O Vasco ainda tem muito a provar dentro de campo, mas os sinais fora dele indicam uma tentativa real de organização e crescimento. O desafio agora é transformar planejamento em resultado, discurso em desempenho e expectativa em realidade, porque é isso que, no fim das contas, sustenta qualquer projeto esportivo ao longo de uma temporada longa e desgastante. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Os bastidores do futebol brasileiro voltaram a ferver com um rumor que ganhou força e já provoca desconforto em Minas Gerais. Circula entre dirigentes, empresários e pessoas próximas ao mercado que o Vasco estaria se movimentando de forma agressiva para tirar Caio Jorge do Cruzeiro, em uma negociação que, se avançar, promete estremecer relações e dividir opiniões. Internamente, o clima seria de surpresa e até indignação, já que o atacante é visto como uma das principais apostas técnicas e simbólicas do projeto cruzeirense. A especulação aponta que o Vasco enxerga em Caio Jorge o perfil ideal para liderar uma reconstrução esportiva, apostando em visibilidade, protagonismo e um papel central que talvez o jogador não tenha garantido em Belo Horizonte. Pessoas ligadas ao staff do atleta falam em conversas discretas, sondagens constantes e um discurso sedutor, baseado em status de estrela e maior identificação com a torcida. Do lado celeste, o sentimento é de que o movimento soa como uma investida direta em um ativo estratégico, algo interpretado nos corredores do clube como uma quebra de um pacto silencioso entre rivais nacionais. Apesar do silêncio oficial, fontes indicam que o próprio Caio Jorge estaria dividido. Há quem diga que ele se sente valorizado no Cruzeiro, mas também escuta com atenção o projeto vascaíno, que promete protagonismo imediato e uma narrativa de redenção esportiva. O rumor cresce justamente pela ausência de negativas contundentes, alimentando a ideia de que algo relevante pode estar em andamento longe dos holofotes.
Se concretizada, a saída seria tratada por muitos torcedores mineiros como uma verdadeira traição, não apenas pela perda técnica, mas pelo simbolismo de ver um craque vestindo outra camisa tradicional do país. Para o Vasco, seria uma cartada ousada, capaz de mexer com o mercado e com o emocional das arquibancadas. Por enquanto, tudo permanece no campo da especulação, mas o burburinho é alto, e o futebol brasileiro já mostrou inúmeras vezes que onde há fumaça, costuma haver fogo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.